Alexandre o Grande, só para você entender porque o tempo está passando, através de Alexandre o Grande, que veio da Grécia, Alexandre o Grande derrotou Dario, filho do rei Dário, e passou-se também o reinado dos medos e dos persas, e começou o reinado de bronze. Diga comigo, o reinado de bronze. O reinado de bronze foi de Alexandre o Grande. Já passou o primeiro reino, diga comigo, já passou a cabeça de ouro, diga, já passou os ombros de prata, e agora estamos no terceiro. O terceiro é Alexandre o Grande, que vem dos persas, e ele passa a dominar através do período do bronze. O período do bronze foi a época em que eles aprenderam a fazer espadas de bronze, foi a época que eles aprenderam a manipular o bronze, e a Bíblia diz que este reinado de bronze, ele dominou basicamente sobre toda a terra, porque Alexandre o Grande, ele chegou a dominar basicamente todo o mundo civilizado e conhecido da época. Quando ele tinha 28 anos de idade, um mosquito da dengue o feriu, o picou, e ele morreu, com todo o poder que ele tinha. Um único mosquito foi capaz de derrotar. Às vezes a gente se sente tão grande, irmão. Às vezes nós nos sentimos tão poderosos. Às vezes nós nos sentimos imortais. Aí veio um vírus e parou o mundo. E nós nos sentimos tão pequenos. E reconhecemos que quem é grande é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. O reinado de Alexandre o Grande se dividiu pelos seus generais. E veio os romanos. Diga comigo, o reinado de bronze passou. Veio os romanos, e os romanos que aprenderam a manipular o ferro, por isso que a Bíblia chama eles de governo de ferro, derrotou Alexandre o Grande e passou a dominar sobre toda a terra, os romanos. E os romanos eles reinaram do ano 100 antes de Cristo até 1500 anos depois de Cristo. Foi o maior governo, o maior império da história, foi o império dos romanos. Basicamente tudo que nós temos hoje no mundo conhecido foi derivado, foi tirado dos romanos, porque eles dominaram por 1600 anos. E realmente eles foram conhecidos como o Império de Ferro, porque ninguém poderia ir contra eles. A partir daí, diga comigo, passou o reinado de ouro, o reinado de bronze, o reinado de prata e o reinado de ferro. Os humanos começaram a dominar sobre a terra. Só que a Bíblia diz que os pés da estátua eram em parte barro e em parte ferro. Aí você observa comigo que, diga comigo, a cabeça era de ouro, diga, os ombros de prata, inferior ao ouro, diga, os quadris e o ventre de ferro, inferior, de bronze, diga, de bronze, inferior à prata, as suas pernas de ferro, aí vem para os pés, e os pés é em parte ferro e em parte barro. Diga por quê? Diga, por que o barro? Porque o barro representa a igreja. E a maior fraqueza do governo do anticristo é a igreja. A igreja é a fraqueza do governo do anticristo. É por isso que o reinado do anticristo, ele vem diminuindo a cada época, a cada etapa, a cada mineral, ouro, prata, bronze, ferro, ele vem diminuindo, porque há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nasceu a igreja, nasceu o barro, para dizer para o anticristo, que enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, o anticristo não reina, o anticristo não governa, o anticristo
anticristo não manda, porque enquanto houver igreja aqui na terra, há um povo que busca, há um povo que ora, há um povo que santifica, há um povo que se separa, há um povo que teme a Deus, há um povo que defende a palavra de Deus. E é por isso que você vê hoje, porque o reinado do ferro ele durou até 1500. Diga, até 1500. Só que em 1500 levantou-se um camarada chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero traduziu a Bíblia para a língua conhecida, e nós passamos a ter acesso à palavra de Deus, e foi quando a igreja do Senhor começou a se levantar, a igreja do Senhor começou a ter força na terra de 1500 para cá, foi quando a igreja começou a olhar para o governo do anticristo e dizer, peraí, enquanto houver igreja aqui na terra tem o Espírito Santo, e enquanto tiver o Espírito Santo, quem vai dominar é a igreja, quem vai governar é a igreja. Irmão, eu quis falar sobre isso para vocês, porque nós estamos vivendo um período complicado. Porque existe um monte de besta na internet, falando do sinal da besta. E de vez em quando chegam uns camaradas para mim, trazendo cada pataquada, meu Deus do céu. Não lê Bíblia, fica só na internet, vendo bobagem. Aí chegaram para mim e disseram, pastor, está chegando aí o sinal da besta, pastor. E eu falo, irmão, besta é você que fica com essas coisas aí. Outro dia disseram para mim, pastor, na época que o Michel Temer era o presidente do Brasil, pastor, Michel Temer acabou de anunciar, está vindo aí o chip, pastor, vamos começar a combater para que ninguém coloque o chip, porque o chip é o sinal da besta. Irmão, o chip não é o sinal da besta. O sinal da besta, deixa eu falar alguns negócios aqui para você sobre o sinal da besta. O sinal da besta, primeiro, ele vai ser implantado no sistema biológico do ser humano. Já existe, claro, vários e vários estudos biológicos, porque ele é biotipo. Ele tem que ser implantado no DNA do ser humano. O sinal da besta, ele não vai ser implantado por um governo transitório, não vai ser um presidente qualquer do Brasil, dos Estados Unidos ou da Rússia, que vai ter capacidade para implantar o sinal da besta. Somente o anticristo é quem pode implantar o sinal da besta. E deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda isso, porque tem uns camaradas que eles querem parar o anticristo. Nós nunca vamos conseguir parar o anticristo. Nós seguramos o governo, porque é o governo do anticristo que tenta destruir a mente das nossas crianças, falando sobre ideologia de gênero. É o governo do anticristo que tenta destruir a família brasileira. Eu estava conversando hoje com o pastor sobre joio e trigo. É o governo do anticristo que tenta destruir a sociedade, mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, meu irmão, a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando você é forte, quando o ferro quiser crescer, o barro vai estar lá para dizer, na minha família você não toca, nas minhas crianças você não toca, a sociedade brasileira, a sociedade do mundo, ninguém destrói, porque nós somos fundamentados na palavra, e Jesus disse assim, sobre esta palavra, eu construo a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Mas tem uns camaradas que não tem noção, porque não lê Bíblia, e quer parar o anticristo. Sabe Pedro, quando Jesus está dizendo assim para eles, eu vou morrer, é necessário que o Filho do Homem esteja entregue na mão dos malfeitores, para que eu morra. E Pedro se levantou e disse, não, Jesus, o senhor não vai morrer não. Nós não vamos deixar o senhor morrer, nós vamos pegar a espada, nós vamos para cima deles, nós não vamos deixar o senhor morrer. E Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque se Jesus não morresse, nós não estaremos aqui. Porque se ele não morresse, os nossos pecados não seriam perdoados.
Se ele não morresse, ele não ressuscitaria, e nós não ganharíamos o direito de ressurreição, porque sendo ele as primícias, depois nós ganhamos o direito de ressuscitar também. Se ele não morresse, ele não teria derrotado o diabo e a morte, e tomado a chave do inferno. Se ele não morresse, nós não existiríamos como igreja. Quando Pedro diz que ele não vai morrer, Pedro está querendo acabar com todo o projeto de Deus. É por isso que ele diz: para trás de mim, Satanás, porque Deus determinou e vai acontecer. Quando os caras dizem assim, vamos parar o anticristo, é a mesma coisa que você dizer que vai parar o arrebatamento, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o anticristo, ele vai reinar, e o reinado dele já está definido. É 7 anos, tem começo e tem fim. Então não adianta, nós queremos parar o anticristo. Eu não estou preocupado com o anticristo, porque eu sei que antes do anticristo vem o verdadeiro Cristo para buscar a sua igreja. Tem gente que ele está tão preocupado com o anticristo que ele não se lembra de Cristo. Que venha o anticristo, que ele reine, porque eu sei que quando o anticristo estiver reinando aqui, a igreja já vai estar na glória. O anticristo só reina quando a igreja for arrebatada. Quanto mais rápido vier o anticristo, antes dele vem o Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pouca gente percebeu isso. Você sabia que o governo do anticristo estava pronto para ser implantado em 2020? Pronto o governo do anticristo. O Papa se levantou, porque o pessoal especula muito assim, irmão. O anticristo, ele tem que ser judeu, ele precisa ser judeu, tem que ser judeu. O falso profeta, é bem provável que o falso profeta, ele venha do meio dos muçulmanos, porque a religião hoje que mais cresce no mundo é os muçulmanos. Os muçulmanos a França inteira está dominada por muçulmanos. O presidente da Guiana Inglesa, que fica aqui perto do Suriname, é muçulmano. O muçulmano está crescendo, e os muçulmanos, eles crescem junto com o judaísmo, porque são filhos de Ismael e filhos de Isaac. Então, é as duas religiões do mundo que jamais vão se juntar, ou se juntariam, seriam os muçulmanos e os judeus, Ismael e Isaac. O cristianismo, ele vem do judaísmo. Então, a facilidade que nós temos de nos juntarmos seria muito grande, porque nós cremos no mesmo Deus. Embora eles não admitam Jesus como Messias, mas sabemos que é o mesmo. Então, o cristianismo, ele é muito fácil de se juntar com o judaísmo, ou com o islamismo, com os muçulmanos. Mas judeu e muçulmano é basicamente impossível se juntar, a não ser com o governo do anticristo. O anticristo precisa ser judeu. Diga comigo, o anticristo precisa ser judeu. Porque os caras ficam falando cada besteira, irmão. Outro dia estava dizendo que o presidente da França, o Macron, podia ser o anticristo. Aonde que aquele cara tem capacidade de ser o anticristo, irmão? O anticristo precisa sair da ONU, da OTAN, que é quem detém o poder do mundo. Você sabe quem é o presidente da ONU? O secretário da ONU? A gente não faz ideia. Você sabe quem é o secretário geral da OTAN? A OTAN é quem governa todos os exércitos da ONU, é quem detém o poder militar do mundo. A gente fica na internet vendo sobre chip e não presta atenção nas coisas importantes. O Papa se juntou em 2019. E o Papa conseguiu juntar o líder maior dos muçulmanos, o líder maior dos judeus, o líder maior dos budistas, o líder maior pelo catolicismo, que é o próprio Papa. Ele conseguiu juntar todos os líderes de todas as religiões do mundo.
E o Papa conseguiu, irmão, o Papa Francisco foi o único camarada na história que conseguiu fazer com que todos os presidentes do mundo, das principais potências mundiais, se juntassem para conversar. E eles marcaram uma reunião para o dia 18 de abril de 2020. E dia 18 de abril de 2020, eles iriam se reunir para estabelecer um governo mundial. 18 de abril de 2020 seria a grande reunião. Todos iam se reunir para estabelecer uma lei universal, porque o Papa levantou com a ideia que existe lei, que existe coisas que no Brasil é crime, nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos é, no meio muçulmano não é. No meio muçulmano é, no meio dos judeus não é. Então ele queria juntar todos os governos para criar uma lei que valesse em todos os países. Os passaportes seriam universais. 18 de abril ia ser a reunião. Só que dia 19 de março de 2020 veio o coronavírus e parou o mundo. E não permitiu a reunião. Aí tem gente que fica assim, pastor, o coronavírus foi mandado pelo diabo. Não, meu irmão, o coronavírus foi mandado por Deus, para não permitir que o governo do anticristo se estabelecesse em 2020. Diga por quê? Isso aqui eu acredito, porque a igreja ainda não está preparada. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, que os anjos de Deus, por 4 vezes, quantas vezes? Eles iam soltar os ventos. E Deus disse: parem, não solte os ventos agora, porque o meu povo ainda não está pronto. Porque nós vivemos brincando de cristianismo, porque o arrebatamento parece que virou uma fábula. O arrebatamento parece que virou uma historinha que nos contavam para dormir. O arrebatamento parece que virou uma fantasia. Mas deixa eu dizer uma coisa: o arrebatamento é tão certo quanto hoje é dia. O arrebatamento está escrito já por Deus. Deus determinou. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, ele foi recebido na glória e vai voltar para buscar a sua igreja. Deus parou o mundo para dar a você o tempo de se preparar. Ele parou o mundo para não deixar o anticristo governar antes da igreja ser arrebatada. Mas o mundo está pronto para receber o anticristo. Diga comigo. Diga com muita força. Diga: o mundo está pronto para receber o anticristo. Pergunto para quem está do seu lado: você está pronto para receber o Cristo? Ih, Jesus, acho que não está não, que eu não vi um glória. O mundo está pronto para receber o anticristo. Você está pronto para receber o verdadeiro Cristo, que vem buscar a sua igreja para morar no céu? Isso aqui é para mim encerrando. Veja atenção. Se eu disser para você, você não vai acreditar. Mas eu sei quando Jesus vai voltar. Eu sei quando vai ser o arrebatamento da igreja. Quem quer saber? Então vai ter que ler a Bíblia todinha. Diga glória a Deus. Mas eu vou dar para você só um. Existe o livro de Joel. E Joel é um dos livros mais extraordinários entre os profetas. Porque Joel é o livro mais escatológico que existe no Antigo Testamento. Porque em Joel, Deus, ele dá um cronograma. Diga comigo, cronograma do arrebatamento. Diga comigo assim: Joel tem o cronograma do arrebatamento. Você quer? Eu já vou encerrar. Deus disse assim para Joel: Joel, profetiza para o povo. E Joel se levantou. Qual que é a profecia, Deus? Está no capítulo 1 de Joel.
Joel, diga para eles que eu vou espalhar eles. Essa profecia aqui é para Israel, diga comigo, Israel. É por isso que a Bíblia manda nós olharmos para Israel. Temos que olhar e observarmos para Israel. Olharmos para a figueira. Essa profecia aqui é para Israel. Eu disse assim, Joel, diga para Israel que eu vou espalhar eles por todas as nações da terra. Que não vai ficar um único judeu em Israel. Eles serão espalhados em todos os cantos da terra. Isso já aconteceu, diga quando? Ano 70 depois de Cristo. Veio o general Tito quando o reinado de Roma se dividiu. É por isso que Roma, ele fala as duas pernas, diga duas pernas. Porque no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano se dividiu. E quando ele se dividiu, os romanos, veio o general Tito e invadiu Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém totalmente, queimou Jerusalém. É nessa parte que Jesus diz que quem tiver o campo não volte para casa, ai das que amamentam, e por aí vai. Foi nesse período do ano 70 que ele disse que o general invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Quando Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, foi no ano 70 que eles tiraram tijolo por tijolo, porque Herodes havia colocado ouro na construção, na reforma do templo. Eles tiraram tijolo por tijolo do templo, não deixaram um único tijolo em pé. Destruíram tudo, destruíram Jerusalém, e os judeus foram espalhados em todos os cantos da terra, todas as nações. Não ficou um único judeu em Jerusalém, somente os árabes, os egípcios e os assírios, eles tomaram posse de Jerusalém, e os judeus foram espalhados na terra. Ele começa o capítulo 2, no capítulo 2 ele começa a dizer, Joel, mas diga a eles que eles vão se converter, e quando eles se converterem, eu vou trazer eles de volta. E eles vão tomar a terra que eu dei aos pais deles por herança. Diga para eles, Joel, que eu vou restituir tudo o que eles perderam. O que foi destruído pela lagarta, pelos gafanhotos, pelo meu grande exército. E diga para eles, Joel, que nunca mais eles serão envergonhados. Sabe quando isso aconteceu? Diga quando. Eu estou falando de cronologia, diga cronologia. Sabe quando que isso aconteceu? Diga quando. 1948, final da Segunda Guerra. Hitler havia matado mais de 6 milhões de judeus. Mas a primeira reunião da ONU, presidida por Oswaldo de Aranha, brasileiro, restabeleceram Israel como nação. Pelo voto de Minerva, por Oswaldo Aranha, Israel foi estabelecido. É por isso que brasileiro é amado em Israel, por causa de Oswaldo Aranha, porque foi ele quem deu um voto de Minerva, restabelecendo Israel como nação. E os judeus começaram a voltar de todas as nações da terra para Jerusalém. Aonde havia um judeu na terra, eles começaram a voltar para Jerusalém. Em 1948, eles começaram a vir de todos os cantos da terra. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jerusalém estava sendo ocupada pelos 3 maiores exércitos do mundo depois da Segunda Guerra. Os 3 exércitos mais poderosos depois da Segunda Guerra: os árabes, os egípcios e os assírios. Diga comigo, os 3 maiores exércitos estavam ocupando Israel. Eles tinham os melhores armamentos, eles tinham os maiores números de soldados. Sabe quantos judeus voltou para Jerusalém, para Israel? 600. Apenas 600 judeus, diga comigo, 600 judeus. Quando os judeus chegaram em Jerusalém, em Israel, tinha os 3 maiores exércitos do mundo lá, apenas 600 judeus. E eles foram para a guerra, que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias, porque esses 600 judeus não tinham armas, não tinham tanque de guerra, não tinham rifles, não tinham fuzis, não tinham nada, mas tinha um Deus nos céus,
que havia feito uma promessa para ele. Os 600 judeus, na guerra dos 6 dias, enfrentaram desarmados os 3 maiores exércitos da terra: os árabes, os assírios e os egípcios. E os 600 judeus, em 1948, venceram os 3 maiores exércitos da terra. A história diz que a manifestação de Deus no meio dessa guerra era extraordinária, porque eram apenas 600 homens enfrentando milhares e milhares de inimigos, mas a história diz que eles venceram os 3 maiores exércitos da terra. E daquele dia em diante, de 1948 para cá, nunca mais Israel perdeu uma guerra. Eles foram restabelecidos como nação em 1948. Aí começa a maior profecia da história do arrebatamento. Diga assim: Israel foi restabelecida. Diga: no ano 70 foram espalhados. Diga: em 48 foram restabelecidos. Aí é que ele começa a profetizar. Diga para ele, Joel, que depois disso eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos e os vossos velhos terão visões. O que eu vou dizer para você agora, irmão, talvez seja a coisa mais louca que você já ouviu da história. O arrebatamento da igreja, ele vem depois do derramamento do Espírito Santo. Agora deixa eu lhe dizer, porque o Espírito Santo veio lá em Atos 2. Só que Joel não está profetizando a vinda do Espírito Santo. Joel nunca profetizou a vinda do Espírito Santo. Quem profetizou a vinda do Espírito Santo foi Jesus. Foi Jesus que disse: eu vou e ele vem. Quando ele vier, ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. É necessário que eu vá para que o Pai vos mande o Consolador. Joel nunca profetizou a vinda do Espírito Santo. Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo. Diga assim: vinda e derramamento são 2 coisas diferentes. Porque até Jesus, até Atos 2, o Espírito Santo não estava na terra, ele estava no trono de Deus. Até Atos 2, porque ele foi tirado lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus disse: Noé, eu vou tirar meu espírito da terra. Ele foi tirado lá, em Gênesis. Porque Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Ele estava na terra. Diga comigo, ele estava na terra. Mas lá no capítulo 6 de Gênesis, ele foi tirado. Deus disse: não é, eu preciso tirar o meu espírito da terra. E ele tirou. E o Espírito Santo só voltou em Atos 2. Porque até então ele vinha, possuía o profeta e voltava. Ele vinha e voltava, ele vinha e voltava. Ele vinha e voltava, ele não ficava na terra. Mas em Atos 2, ele veio para ficar. Mas não é Joel que profetiza. Embora Pedro comece a falar no Atos 2,17 e dizer: por que vocês estão espantados? Joel profetizou que derramarei, lá em Atos está assim: derramarei do meu espírito. Diga, do espírito. Mas Joel disse assim: derramarei o espírito. É porque Pedro está deixando claro que ali não é a profecia de Joel. Ele está só citando o derramamento do Espírito que vai acontecer ainda. Então o derramamento do Espírito, ele ainda não aconteceu. Diga assim: o Espírito Santo já veio, mas o derramamento ainda vem. Porque o derramamento, irmão, ele vai pegar toda a igreja. Hoje a gente está atendendo a igreja muita gente que não é batizado com o Espírito Santo. Mas no derramamento, aqui eu já vou encerrar, porque o tempo já foi. Tem 4 minutos só. O derramamento do Espírito Santo, ele vai atingir toda a igreja. É por isso que tem uns camaradas que falam assim para mim: pastor, a igreja está morta. Eu falo: só se for você que está morto. Que a igreja de Cristo, ela está mais viva do que nunca esteve antes. Eles falam assim: pastor, mas a igreja está fria. Eu falo: frio está você, irmão. Porque a igreja do Senhor Jesus, o fogo arde constantemente sobre o altar e jamais se apagará. Quantos estão vivos aqui nesta manhã? Deixe-me ver, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Agora escute o que eu vou falar. Porque antes do arrebatamento da igreja,
ainda vai acontecer o maior avivamento da história. Para encerrar, sabe a parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens, ela não se refere à igreja, à noiva. As virgens não são a noiva, porque Jesus não tem 5 noivas, Jesus tem uma. Quantas noivas? Lá tem 10 virgens, são quantas virgens? Preste atenção aqui, que a parábola das 10 virgens, ela dá uma ideia do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que eram quantas virgens? Quantas? Quantas dormiram? Não, as 10 dormiram. Aí a Bíblia diz que, preste atenção, antes que viesse o noivo, primeiro ouviu-se um grito. Ouviu o quê? Ouviu o quê? E o grito dizia assim, ó: aí veio o noivo. Quantas virgens acordaram? 10, irmão. Escola dominical ajuda. Agora, quantas tinham azeite? 5. A diferença da igreja, preste atenção, a diferença da igreja não está entre os que dormem ou não dormem. A diferença está entre os que têm azeite e os que não têm. A igreja pode estar dormindo? Pode. A igreja no mundo pode estar dormindo? Pode. Mas no momento que o grito vier, esse grito vai ser dado pelo Espírito Santo, e disser: aí vem o noivo, aí a igreja vai acordar, e vai acordar com azeite. Quantos têm azeite aqui? Deixa-me ver, deixa-me ver. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Levante a mão e glorifique o nome dele nesta manhã. Então nós sabemos que antes que o noivo venha, vem o grito. Diga comigo: antes do noivo, vem o grito. Escute o que eu vou lhe dizer, e aqui eu vou encerrar. Para o arrebatamento da igreja, vão tocar 2 trombetas. Quantas? 2 trombetas. 2. É porque a gente não lê Bíblia, e a Bíblia lá em Apocalipse fala quando tocar a última trombeta. E a palavra última no grego fala de segunda. Porque o grego não usa primeira e segunda, ele usa primeira e última. Ele não usa segunda como nós usamos. É primeiro e última. A segunda é a última. Então são 2 trombetas, diga 2. São 2 trombetas. A primeira trombeta, ela é tocada para convocar. E a segunda trombeta é tocada para o povo ir para a guerra. A primeira trombeta é tocada para reunir, diga, a primeira trombeta é tocada para despertar. Então, antes do arrebatamento, primeiro Deus vai despertar o povo. Por isso que eu não estou preocupado quando dizem: a igreja está dormindo, a igreja está fria, a igreja está não sei o quê. Porque eu sei que a primeira trombeta tocar, e quando a primeira trombeta tocar, a igreja vai se levantar com azeite, com poder, com a unção do Espírito Santo. A igreja vai se levantar com força. Então preste atenção, diga assim: 2 trombetas. Escuta o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo desceu em Atos 2. Paulo pegou o avivamento e levou para a Europa e para a Ásia Menor. Para a Ásia, em um pedaço da Europa. Paulo pegou o avivamento e levou para toda a Ásia. Da Ásia, o avivamento veio para a Europa. Levantou-se na Europa os 20 heróis da fé que incendiaram a Europa. Da Europa, o avivamento foi para a América do Norte, em 1906. Lá na rua Azusa, na igreja do pastor William Seymour, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez nas Américas. Em 1911, 18 de junho de 1911, aqui na casa da irmã Celina de Albuquerque, em Belém do Pará, o Espírito Santo veio pela primeira vez na América do Sul. Da América do Sul, porque do Brasil o Espírito Santo invadiu a Austrália, a Oceania, e agora o Espírito Santo está dominando a África. Eu estive na África em 2019. Você bate palmas, junta mais de 14 mil pessoas para ouvir a palavra de Jesus. A África está passando pelo maior avivamento da história. Os maiores avivalistas do mundo estão vindo da África. Eu ouvi testemunho na África de pessoas que ressuscitaram após 21 dias depois de morrer. Porque o avivamento está dominando a África. Conta comigo, diga comigo: o avivamento
Já dominou a Ásia, a Europa, a América do Norte e do Sul, e agora está na África. O avivamento já tomou os 4 cantos da terra. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: aí vem o noivo. Desperta, ó igreja. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Desperta, a igreja, porque aí vem o noivo. Aleluia. Escute. Antes do arrebatamento da igreja, ainda vai acontecer o maior avivamento da terra. É a primeira trombeta tocando. Então deixa eu te dizer, todo mundo está pronto para receber o anticristo. E nós estamos nos preparando para receber o verdadeiro Cristo. Fique de pé comigo, meu irmão. Eu vou ler um último versículo aqui para nós encerrarmos, mas não podemos brincar de ser crente. O arrebatamento não pode ser só uma fábula, uma história que nos contaram. O arrebatamento é um fato real que vai acontecer com a sua igreja. A igreja de Jesus será arrebatada. O último versículo que eu vou ler está lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Depois você lê todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que Paulo fala sobre ressurreição. É extraordinário isso aqui. Quando ele chega no versículo 50, ele diz assim: agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados, pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? O arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Às vezes nós perdemos tanto tempo olhando para bobagens que não entendemos os mistérios de Deus. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Quantos têm azeite aqui? Deixe-me ver. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar o Senhor, o seu povo aqui nesta manhã. Às vezes, Jesus, queremos mais tempo para estudarmos a sua palavra, porque tem coisas extraordinárias que precisamos aprender. Eu sei, Jesus, que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e nós queremos estar prontos, Senhor. Não permita que o mundo, Senhor, nos cegue. Não permita que o mundo nos engane. Não permita, Senhor, que o mundo coloque uma venda nos nossos olhos, que a gente não venha perceber que o Senhor já está gritando: aí vem o noivo. Nos guarda, nos livra, Senhor, e nos protege, para estarmos prontos como azeite nas nossas botijas, no momento em que a porta se abrir, para que possamos entrar nos descansos do Senhor e estejamos contigo todos os dias. Espírito Santo, fortalece o seu povo, dá força e ânimo à sua igreja todos os dias, em nome de Jesus. Quem espera Jesus glorifica o nome dele. Jesus maravilhoso, aleluia.